de complexidade estratégica grave. Você tem hoje 200 milhões de norte-americanos endividados, incapazes de pagar. As proporções desse endividamento no sistema financeiro norte-americano são de indicar insolvência, né, em vários desses grupos. Isso vem sendo precificado. A América tem um duplo déficit, que é um problema grave, antigo, mas que agora começa a se referir como impossível, talvez, estrategicamente de solução, porque o dólar está micando no mundo inteiro. E se o dólar deixar de ser reserva de valor, das reservas da China, das reservas do Brasil, e o euro agora se apresenta como alternativa, os americanos não terão como financiar isso. Então, veja, há uma crise que não há na nossa geração, desde 1929, nada parecido. E o Brasil vai crescer esse ano nada menos que 5%. Qual é a mudança? A mudança é que o país trabalhou 8 anos no velho modelo, com déficit nas suas transações com o estrangeiro. Chegava todo ano, o Brasil tinha que pagar muito mais dólar para fora do que recebia nas diversas contas. 100 bilhões de dólares foi o buraco em 8 anos. O primeiro governo Lula não só tapou o buraco, como acrescentou saldo positivo. O Brasil, nos 4 primeiros anos do Lula, botou 46 bilhões de dólares a mais para dentro do que saiu. Resultado prático, apesar da nossa moeda estar se supervalorizando de forma até hostil à nossa indústria, ao nosso exportador, nós temos hoje mais reserva, que todo mundo sabe, uma espécie de caderneta de poupança, do que 100% da dívida externa brasileira, que parecia para a nossa geração um problema sem solução. Então, mudou. O Brasil mudou e o rumo estratégico disso se revela na questão do desenvolvimento. A taxa média de crescimento econômico brasileiro no último meio século antes do Lula era de 2,3% ao ano. Com o Lula, essa taxa está indo para consistente 5% ao ano. Deputado, o senhor está identificando aí avanços, fazendo um resumo do desempenho econômico do país e de suas consequências sociais. Agora, isso não quer dizer que o Fernando Henrique não tenha te dado uma contribuição. Claro que deu. Todo mundo deu uma contribuição a mais. Às vezes é o Sarney com a reinstitucionalização do país, é o Collor, sei lá com o quê. Deixa eu aproveitar. Cada um faz a sua contribuição. Já que o senhor fez essas menções, deixa eu aproveitar a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Não, talvez um paradigma de comércio exterior. O Collor produziu essa história aí de comércio aberto. Em matéria de costumes políticos e de casos de corrupção e de trato da coisa pública, nós também avançamos, nós regredimos. Eu não tenho a menor dúvida. Os escândalos de corrupção no Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos avançando em todos os setores. O que é que está acontecendo que é chocante? É que agora nós temos, ao contrário do que no passado tradicional brasileiro, nós temos uma imprensa plural e livre, nós temos um Ministério Público que é fundação institucional da Constituição de 88, mas que só vem ocupar esse espaço, né, de independência em relação aos negócios do Executivo ou do Legislativo, ou até mesmo do Judiciário, mais recentemente. E você tem um entrechoque político partidário também que não é mais de características como aqueles no passado. A gente, no passado, celebrava um grande consenso, porque nós precisávamos desse grande consenso para esconjurar o período autoritário, para restaurar a democracia. Se a gente fosse discutir economia política, que o fulano de tal talvez não tivesse uma atitude muito republicana e tal, a gente abria dissensos e a luta pela redemocratização do país ia sofrer. Hoje não mais. Então há uma exigência contemporânea da sociedade brasileira nessa matéria, que é ética, né, que é o comportamento das pessoas no trato do dinheiro público, que também é uma novidade no seio do povo. Se você perguntasse ao povo brasileiro poucos anos atrás, na hierarquia de suas preocupações, estava o desemprego, estava uma série de questões de inflação, etc., etc. Quando ia ver corrupção, estava lá embaixo. Agora, à medida que você tem o desemprego em queda, a inflação há 4, 5 anos sem dar sinais graves de recorrência, a sociedade vai colocando outro nível de exigências e isso é tudo muito bom. Quer dizer o quê? Que a gente deve ter contemporização? Não. De um lado, aqueles que podem, que devem, onde está a nossa imprensa, por exemplo, devem manter sob permanente estresse crítico. Todo o estamento político, todos os operadores do Estado, um minuto só, de um lado. E de outro lado, nós outros que operamos o Estado, temos que ter tranquilidade para saber de que a obra humana é falível e que nós não podemos, a pretexto de que é real a deformação, negar a linguagem. Porque se nós negarmos a linguagem, estamos destruindo no imaginário dos jovens, especialmente, a crença de que a democracia é uma coisa
boa, né? E ela tem que ter essas coisas, né? Deputado, o que o senhor... Queria que o senhor comentasse uma questão nessa questão dos hábitos políticos, etc., que é a viagem que o seu irmão fez com parentes, com a sogra para o exterior, em primeiro lugar, e se o senhor levaria a sua sogra, ou já levou para o exterior nessas condições? Veja, isso me machucou bastante. Agora, eu pensei muito, sabia que isso seria perguntado, imaginei, e eu acho, francamente, que o governador do estado do Ceará deve se explicar. Eu acho que ele deve convocar a imprensa e deve explicar. Eu conheço a sua boa-fé, conheço a sua decência, e ele deve uma explicação. E eu, se me permitirem, eu peço a vocês permissão, pelo fato de ser irmão dele, de não comentar o assunto, porque não me é agradável. Agora, deputado, o senhor falou agora há pouco da imprensa, que a imprensa tem que reforçar seu papel, etc. No entanto, o senhor chamou aí recentemente, em função da questão do dossiê gerado na Casa Civil, etc., de máquina clandestina, numa referência à imprensa que estaria por trás da questão do dossiê. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: é a imprensa que cria o dossiê ou o dossiê é criado e a imprensa tem a função de descobrir os seus autores? Eu agradeço a você essa etc. pergunta, porque ela me permite situar nesse ambiente rico, porque aqui a gente pode se explicar, as pessoas estão prestando atenção, e não tem aquela azáfama, aquela dificuldade de tirar uma frase, fazer a manchete. Então aqui nós estamos conversando. Veja, não há vida possível para uma pessoa, um democrata, para uma pessoa que ama as liberdades, sem uma imprensa. E quanto mais agressiva, quanto mais independente, quanto mais plural, tanto melhor. Então, eu volto a repetir, o papel essencial da imprensa é manter sob permanente estresse todos os operadores do Estado, assim como a sociedade e suas deformações, porque é assim, com essa crítica permanente, que nós vamos identificando nossos problemas, hierarquizando nossas prioridades e resolvendo determinadas questões. Às vezes, e isso, por favor, entenda, assim como a imprensa livre é essencial para respirar um democrata, um político livre, que não tem medo, que não tem rabo de palha, também tem direito de opinar, até porque se eu penso tão essencial o papel da imprensa, eu também posso fazer uma reflexão sobre determinadas atitudes da imprensa, não sobre a imprensa como instituição. Então, a questão minha é a seguinte, minha preocupação, vou pegar hoje uma crônica que eu li do Jânio de Freitas. Eu concordo com o gênero, número e grau, não tinha capacidade de expressar aquilo. Você tem a sociedade brasileira, está indignada com esse crime dessa menina Isabela. Eu cheguei, eu não estava prestando atenção nesse assunto, meus filhos, pai, não sei o que e tal, e fui prestar atenção no assunto. É uma coisa sufocante. Eu sou pai, enfim, é uma coisa absurda. Como é que é possível que o pai com a madrasta tenha um assassinato daquela forma e depois tenha tido a frieza de... Então é chocante, perfeitamente. Mas, espera aí, se as televisões começam a incitar as pessoas, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão indo para a porta de um prédio que tem dezenas de famílias, uma delas é essa família acusada, ou essas pessoas acusadas, e estão infernizando a vida da família inteira. E aí pegaram essa mulher e botaram numa cela com outras presas e ela foi, sei lá, agredida, etc, etc. Então há um sentimento que é um pouco, mal comparando esse, então o sentimento de defesa da imprensa é minha vida, eu defendo isso a vida inteira. Agora, exageros, deformações, a novelização do escândalo, eu acho que tem que ser feito involuntariamente um mal. O senhor vê exagero no caso do dossiê, porque o que esse dossiê é? Sobre este assunto, vamos lá. Mas, só um minutinho. Informações foram pinçadas, selecionadas, sigilosas, é importante isso não, elas foram selecionadas para servir de objeto de luta política. Dentro da Casa Civil, ou seja, o segredo das pessoas, a inviolabilidade do sigilo, ela devia estar protegida. Isso sai de dentro da Casa Civil, a própria Polícia Federal já aponta que não foi seguido o decreto de manuseio de informações sigilosas. Isso é uma invenção da imprensa? O comentário do senhor parece um comentário de intolerância em relação ao papel da imprensa. Se parece, mil perdões, porque não é minha intenção. Se parece, por favor, mil perdões, porque não é nem remotamente foi. Até porque, às vezes, você fala de um assunto porque a imprensa pede. Se eu pudesse optar, isso não é um assunto que me preocupe, francamente. Então, vamos ao assunto. Eu conheço a Dilma, a ministra Dilma, sei da sua seriedade, sei da sua compostura, sei da sua ética, sei do seu talento.